Ao falar nas pinturas murais decorativas, a gente está se referindo às pinturas que ornam e decoram os interiores dos edifícios públicos e privados. Aí a gente está tratando aqui das pinturas que são feitas sobre alvenaria, muito difundidas e utilizadas no século XIX, no final do século XIX, bem como no início do século XX. Durante o século XIX, tem um aumento na produção e da utilização da pintura mural decorativa na Europa. E a Alemanha e a França foram os primeiros países a utilizá-la. E a partir de 1970, o restante da Europa e a América do Norte. Aí, nisso, esse foi o período que gerou a Belle Époque, o período que se estendeu até mais ou menos 1914, início da Primeira Guerra Mundial. Esse período entre mais ou menos 1990 e 1914, segundo um historiador chamado Philip Blom, diz que tem um clima de euforia com angústia, vertigem, e as sociedades estão sofrendo uma grande transformação. E aí tem um grande avanço em áreas de ciência, tecnologia, urbanização, é quando acontece a Paris Haussmanniana também, né? A gente tem esse desenvolvimento, né, dessa ciência da urbanização, esses novos conceitos, né? E além disso também tem uma produção em massa, né, para a vida cotidiana, com a ascensão de novas classes sociais, né? Com essa questão da Revolução Industrial, a gente vai ver ali novas conformações de classe social e poderio financeiro, monetário, né? Vão aparecer os engenheiros, tecnocratas, e aí que permite também um acesso, um poder de compra, né, dessa nova classe, pessoas que normalmente antes não teriam acesso. E associado a isso também a Revolução Industrial, que permite a fatura em massa de catálogos, que os catálogos vão chegar em várias partes do mundo, tem movimentos constantes de imigração de um país para o outro, né? Tem gente indo para as Américas, o Novo Mundo, tem gente vindo para o Brasil, é uma época muito marcada pela vinda de italianos e franceses no Brasil, né? Principalmente. E aí eles também, dentre eles, vão ter artistas e artesãos, eles trazem consigo também os catálogos e moldes. E também a gente tem acesso aos moldes, stencils, manuais, e eles vão difundir, né, o saber fazer. E essas pinturas decorativas, elas muitas vezes estão ornadas ou complementadas com frisos e relevos de estuque que também são produzidos através de moldes. E aí a gente vê também que existe uma preocupação, né, nessa Belle Époque, essas novas classes sociais que eles querem ter dentro de casa, eles querem que a casa apresente essas mesmas coisas que se vê nos prédios públicos, né? Portanto, eles vão trazer para dentro de casa, também para os ambientes privados, o aparecimento desse tipo de pintura. Até essa imagem aí é uma pintura imitando frisos, né? E também imitando pedra. Bem, a pintura mural decorativa no Brasil, né? Ela se dá mais ou menos depois da implantação do novo regime, nessa Primeira República, começa em 1889, né? E se dá até mais ou menos 1930. E aí o Brasil, por quê? O Brasil mantém uma relação muito próxima com França e Alemanha, né? Nessa época. Principalmente França, porque ele está adotando preceitos urbanísticos, né, franceses, e nem eu comentei antes a Paris Haussmanniana, e aí, sob essa influência, né,
vão aparecer, como são os países que mais se desenvolvem nessa época, né, as pinturas decorativas, vão surgir, então, nas edificações públicas e privadas, esse mesmo tipo de pintura. E essa pintura se deu aqui nas edificações no estilo do eclético, já que o neoclássico ele foi associado à monarquia e ao Pedro II. Então, o novo regime aboliu esse tipo de representação neoclássica e, inclusive, ele começou a substituir, né, simbolismos e emblemas já existentes. E aí as pinturas, então, elas vão aparecer muito na parte pública como, como manifestação, representação nesse eclético de uma pintura de história, né, para construir a nação, para aquilo de criar um imaginário, um coletivo, né, um consciente coletivo. E, e aí eles buscam, então, com isso, né, é, a, a criação de um estilo nacional que vai expressar a identidade cultural do país. E ela vai apresentar, principalmente nos prédios que são públicos e com fins político-administrativos. E aí eles reforçam essa identidade nacional com imagens de gente da criação de heróis nacionais, né? Que eles vão definir qual que vai ser aquele ramo de história da nação, quem vão ser as figuras chaves aí desse contexto para criar uma história de nação com os heróis da República, né? Para a gente poder para com isso, né, ter um enaltecimento, uma exaltação desse novo tipo de regime político, né? E aí, assim, tem um caráter, então, né, consequentemente, de doutrinação ideológica. Essa identidade que eles buscam, né, apresentar é uma identidade de modernização, uma identidade de renovação, né? Aí a gente tem, por exemplo, tem um exemplo do Palácio do Catete, lá no Rio, que ele era ornado em volta nos frontões, né? Ele possuía umas águias, elas eram simbolismo do Barão de Nova Friburgo. E aí elas foram, então, nessa época, né, de reafirmação da República, elas foram substituídas por figuras, né, faianças de alegoria da República. Então, iconograficamente, né, ela vai ter uma temática inspirada na história do Brasil e os ornamentos vão ser baseados também na fauna e na flora brasileira, vão apresentar decorações no estilo marajoara. E aí vai ter, por exemplo, nos painéis e quadros criados das edificações públicas, a gente tem momentos significativos da história do Brasil que eram pintados. E muitos deles ficam na sede de governo atual ou nos museus. Um ótimo exemplo disso é o Museu Paulista da USP, que tem ali um grande acervo, né, dessas pinturas que a gente está falando também. Não só as pinturas murais, né? Vão ser os quadros também que vão ser colocados, mas tem a pintura mural também. Se a gente for olhar assim na parte acima da escadaria, que a gente tem as marruflagens com as figuras importantes para a República, a criação da imagem dos heróis. A gente tem pintura mural ali com essa função. Mas a gente vê também que todo o acervo de pintura dessa época é um acervo com um caráter extremamente republicano, né? Que visa passar a mensagem de caráter histórico e documental para definir quem é aquele povo brasileiro que ele está representando, quem é aquela história que ele define como oficial. E aí, nas residências também, né? Vamos passando para isso, como a gente comentou anteriormente,
E a pintura mural decorativa nas residências também passa a ser utilizada, mas dessa vez por uma classe privilegiada que queria imitar as coisas que aconteciam nos palácios, na sede de poder público da igreja, para poder mostrar que eles também tinham acesso a esse tipo de decoração mais exclusiva, né? Aí no século XIX, os desenhos para artefatos e as suas ornamentações começaram a ser publicados, né? E aí eles foram publicados em forma de livro, e aí tinha o padrão, o livro padrão voltado para artesão, e tinha os catálogos que eram para venda de decoração e seus serviços. Óbvio que isso não ficou restrito à pintura mural, mas a gente está tratando de pintura mural. Mas esse contexto também ele abarcou várias outras coisas, por exemplo, as faianças decorativas dos edifícios, elas eram faianças que vinham para cá os catálogos e manuais, os catálogos, né, de compra, e aí você fazia o pedido e eles enviavam por navio. A gente teve esse grande movimento aí, né? Em Pelotas tem muito, nos casarões tem bastantes faianças. E aí com a pintura mural a mesma coisa acontecia, né? Desses manuais, mas também tinham os manuais voltados para os artistas, né? Aí tem essa intensificação, né, da quantidade de material, ela foi resultado de compêndios das coisas mais antigas, né? Que nessa época os estudantes tinham necessidade, né, de ter suas bases referenciais, de estudar isso. Então a gente vai ver esses manuais como grandes compêndios de estudos, né, estudos de estilo. Eles têm um caráter muito descritivo, né? Você vê que alguns deles eles são realmente uma amostra de um estudo de pessoas que vão ao lugar, registram o que veem, analisam formalmente, né? Mas tem os outros também que são bem manuais, né? Com instruções de como que deve ser feito, como deve ser aplicado, o que o artista deve estudar, né? E aí, e aí também a fotografia foi muito importante, né? Porque nessa época também teve desenvolvimento da fotografia, maior acesso à fotografia, que também ajudou muito a difundir, né, os tipos de ornamentação, pois esses compêndios eles vão trazer, né, um grande estudo, mas quando você vê, eles têm um grande estudo das pinturas ornamentais decorativas que elas eram feitas nos séculos anteriores, né? Então vai ter o estudo das ornamentações gregas, das ornamentações bizantinas, mais para frente a gente vai ver mesmo, né? E rola então uma intensificação editorial ao longo dessa segunda metade do século XIX e início das primeiras décadas do século XX, né? E aí acontecem tiragens cada vez maiores, diversidade de publicação, né? A gente tem o avanço dos métodos de impressão com litografia, e aí então vão surgindo as enciclopédias, catálogos, guia de estilo, e aí e com isso, né, possibilitada uma ampliação de atividades com essa transmissão, com esses modelos, com esses ornamentos já ali, né, pronto, de fácil acesso, de pronto acesso, e também, né, ela vai evidenciar essa evolução gráfica aí da reprodutibilidade, que ela vira uma reprodutibilidade de baixo custo, que aí vai ter por causa das técnicas de fotografia também, por causa da fotografura, fototipia, e aí tudo isso a partir de 1900, né? E aí então, isso tudo, né, são fatores que possibilitaram muito essa expansão, esse acesso,
E com um grande acesso, a gente existe também, então, uma grande possibilidade de fatura, né? A gente tem as pessoas que começam mais pessoas começam a estudar, mais pessoas começam a colocar em prática, né? E temos também a criação dos liceus de artes e ofícios, onde essas coisas vão ser ensinadas e reproduzidas também. Aí aqui eu trouxe um desses manuais, né? Que ele é chamado, é quase como se fosse o glossário da coloração, né? Gramática da coloração aplicada às artes decorativas para o uso do pintor decorativo e designer. Esse é um livro de Londres, né? E de ornamentos, que ele vai mostrar mais ou menos isso, né? E aí, o que esse tem de característica muito interessante? Ele é realmente um manual para o artista, muito mais do que um guia de estilo, um compêndio de estudos pessoais. Ele vai como se fosse um curso de pintura mural dentro do livro. Ele vai tratar principalmente aqui a aplicação das cores. Então, ele começa com uma teoria da cor, ele vai falar, e os conteúdos deles, né, são da cor em geral, ele vai falar sobre esquemas de cor, como estudar a cor, ele vai falar sobre os médiums de têmpera, de óleo, de aquarela, ele vai falar sobre cada cor em si, o que cada uma delas transmite, como obter. Depois ele passa também para falar sobre pigmento. Então, isso daí que está passando agora é o glossário, né? E aí o glossário vem dizendo mais ou menos o que cada capítulo tem. Aí aqui a gente tem veículos, óleos e vernizes, ele vai falar sobre isso. Depois ele vai falar sobre os modos e operações da pintura, que ele vai abordar os tipos de pintura que podem ser empregados, com a questão dos pincéis, né, da escolha do pincel, das formas de pintar, das formas de colorir. Ele vai falar dos métodos do claro e escuro e dos métodos de criação de relevo por linha. Depois ele também vai falar um pouquinho sobre restauro, as características de vários estilos de ornamento, e por fim ele fecha com isso, né? Características de vários tipos de ornamento. E aí ele mostra vários ornamentos, fala um pouquinho sobre cada ornamento, né? E vamos dar uma olhada aí mais ou menos como que é o livro. Vai passar aqui um pouco e tal para mostrar. Que é um livro bem didático, bem cheio de conteúdo, super completo, que aborda muita coisa, né? Então a gente vê aí que é um livro bem completo. Ele tem aqui mais de 200, quase 300 páginas. Vai falar sobre cada. Aí ele fala sobre heráldica, né? A forma de representação da heráldica, como que escolhe cor, como é que escolhe preenchimento também. É um livro bem completo, de guia mesmo para quem vai querer fazer pintura mural. Ele traz, tanto que ele traz menos conteúdo visual e mais texto. Ele explica lógicas por trás das técnicas, tudo.
E aí ele vai chegar nas partes características de ornamento, vários tipos de ornamento. Aí a gente vê aí, por exemplo, o egípcio, aí ele vai colocar uns traços gerais do que é e não sei o quê, mas ele não vai entrar em super detalhes com várias representações, né? Ele vai mais fazer uma descrição estilística, colocar alguns exemplos, né? E ele traz aí alguns tipos de ornamentação, por fim. Aí temos a grega. Bem, é isso. Isso é um manual aí. Mas para vocês verem, né? Dá para ver e entender pouco, mas para ver como que era, né? Ele é bem no inicinho do século passado, mas é um dos exemplos que temos aí dessas publicações. E aí tem alguns que são mais repertórios ornamentais, que eles vão trazer mais essa parte de visualização, né? E eles apresentam esses estilos históricos bem didaticamente por um certo conjunto de motivos. E só que esses manuais cronológicos e formais, esse daí que a gente vai ver, né, um pouquinho dele, é o mais importante, provavelmente a publicação considerada mais importante, mais completa da época, até porque ele foi impresso já a cores e tudo. Então ele traz um guia ele traz ele é muito rico, né, em conteúdo nesse sentido, mas aí esse já vai trazer menos ensinamentos assim, né? Ele vai pregar algumas coisas que são interessantes, mas ele vai trazer menos ensinamentos do que o outro, vai trazer mais colocações acerca de modelos, né? E aí, só que o que acontece? Com esses manuais de caráter meio cronológico formal, eles vão ter uma visão meio reducionista e descontextualizada da produção ornamental. E aí o que acontece? Os motivos vão todos ficar meio metonímicos e vai rolar uma apropriação desses motivos e vão virar exemplos meio metafóricos, né? E aí o uso dele como decorativo, né, com poucos motivos, já vira o suficiente para enunciar o estilo desejado, né? Aí temos aqui um pouquinho dele para vocês verem. Aqui a gente tem mais ou menos a gente já começa a ver, né, o estilo que ele apresenta esses conteúdos. Ele vem apresentando aí, ele traz uma breve descrição, né? Ele faz um estudo, uma introdução sobre o que é aquele estilo, escreve um bocado sobre ele, sobre essa parte assim, e depois ele vem com a prancha de reprodução de vários motivos. E aí, o que a gente está vendo aí no início na primeira, nessa página aí, à esquerda, ele escreve assim: são os princípios gerais no arranjo da forma e cor, na arquitetura e nas artes decorativas, que são defendidos, são os princípios defendidos por ele nesse trabalho. Então, ele vai trazer, enunciar aí alguns princípios, se eu não me engano, são 37 princípios, mas que ele vai determinar como que deve ser a forma certa. Ele fala que as artes decorativas elas surgem
da arquitetura e que elas devem ser classificadas como arquitetura, porque a arquitetura é a expressão material do querer, das faculdades e dos sentimentos, junto com a época, o período em que é criado, né? E aí ele diz que, como em arquitetura, todos os trabalhos têm que ter proporção, harmonia, a beleza verdadeira vai resultar de um repouso do olho, quando o olho observa, né? Então ele tem que ficar satisfeito, com o intelecto insatisfeito, as afeições satisfeitas, não pode ter nem, a ausência do querer, né? Você se sente completo ali observando aquilo. Estou falando algumas das propostas deles, assim. Mas então é justamente isso que eu estou falando, são as coisas que ele vai propondo e dizendo que como deve ser a arte. E ele fala que a construção ela tem que ser decorada, que a decoração não deve ser propositalmente construída. E, e aí ele diz também que a beleza da forma é produzida por linhas de em ondulações graduais, que não tem nada de vias, não existem excessos, nada tem que ser removido, e tudo deixa o design igualmente bom ou ainda melhor, né? Então, assim, ele basicamente ele manda ser excessivo, ornamentar, ousar, né? E a estética que importa aqui, o grande padrão e o grande objetivo aqui é a estética, a harmonia e a simetria. Ele vê então como um complemento à arquitetura. Aqui tem mais uns exemplos, né, dos estudos. Aí aqui é o ornamento bizantino. Aí uma das páginas que tem reprodução dos padrões. Aí o romano. Então a gente vê nessa preocupação em fazer uma coisa bem visual mesmo, né? Bem estereotipada também. Ele cria fórmulas, ele reproduz formatos, ele vai definir estilos a serem utilizados e vai definir como utilizar, né? Também. Então, isso aí, além de um guia, né, de formas, é um guia de estilo, é um guia de ideia, reprodução, e é um compêndio, né, uma junção de tudo que ele vai vendo que tem de motivos de decoração. Aí a gente tem aqui também os Pompeias, tribos selvagens, né? Provavelmente ele deve estar se referindo a índio, né? E aqui a gente tem também o italiano, renascentista, mas aí a gente chega no final dele, vem uma proposta um pouco mais autoral, né, que mostra também uma outra corrente que começa a se desenvolver, né, nessa época, de acordo com esse avanço científico e tecnológico, de instrumental que vai se tendo, né, na sociedade, que seria o interesse agora pela reprodução de ornamentos vegetais, né? E aí fazer os desenhos botânicos de ciências naturais. E aí que eles comecem também a virar arte decorativa. E aí, com esses avanços de óptica, com microscópio, não sei, e tudo, eles começam a descobrir novos tipos de padrão formal. E aí eles vão ampliando, né, usando seres vivos, usando as plantas, as árvores, a botânica,
e descobrem um grande potencial de mais padrões ornamentais, né? E aí, começam a acontecer até exposições, né, que utilizam a ciência, né, num jeito mais espetaculoso. E também a gente vai vendo um desenvolvimento para coisas que, com esse surgimento aí, né, desse interesse pelos desenhos mais botânicos, a gente descobre também, ele começa a se desenvolver, né, para o que a gente vai ver no Art Nouveau. O Art Nouveau começa a mostrar muito isso, ele vai começando a usar os padrões botânicos, né, as flores, as folhas, e ele vai criando novos tipos de ornamentação. Mas basicamente, para se fazer então as pinturas decorativas, a gente vai ter as técnicas, né, que vão auxiliar, porque são pinturas muito grandes, né? Então a gente vai ter os tipos de pintura, a gente vai ter o trompe-l'œil, que é basicamente o engana-olho em francês, e que são as pinturas bidimensionais que, com o uso de jogada de perspectiva e cor, eles causam a impressão de imagens tridimensionais, né? Então eles fazem, por isso que é o engana-olho, eles criam essa coisa da perspectiva e fazem um jogo que dá essa impressão de 3D. Aí o stencil nós temos para repetição desses padrões, né? Então você vai desenvolver um stencil, padrão que você está querendo ali reproduzir. Você vai ver ali as formas gerais, né? Quais que são as guias, as formas guia, para você transformar esse stencil e fazer ele de um jeito também que você possa tirar e colocar, e um vai encaixando no outro, e o padrão é formado ali, e depois você dá seus acabamentos. Se você quiser colocar, você pode fazer um stencil chapado, mas também a partir desses stencils você pode colocar, depois que você tira, né? Você faz o seu jogo ali de pintura, aplica outros detalhes, né? Outras pinceladas para deixar mais complexo ou não o seu desenho. Trompe-l'œil is an artistic technique that creates the optical illusion of two-dimensional shapes appearing to have three dimensions through perspective tricks. It comes from a French expression meaning deceives the eye and is used primarily in painting or architecture. Although the expression had its origin in the Baroque period when artists frequently used it, the technique itself was already known since antiquity, having been used by the ancient Greeks and Romans in murals, such as those in Pompeii as shown here in the picture, where the typical trompe-l'œil murals showed a window, a door, or a corridor, for the exclusive purpose of visually enlarging the room. With the superior understanding of drawing and perspective techniques achieved after the Renaissance, artists and architects began to use these techniques in their own work, such as in this example of the Villa Rotunda by Palladio, exploring even further the limits between image and reality. With a vast variety of applications, using forced perspective in spaces such as this treasure room fresco estimated to have been created in 1481, in the creation of quadratura frames, in murals, paintings, sculpture, or paintings that resemble sculpture, such as in this Van Dyck example. This technique can also be seen as a founding principle of art itself. Trompe-l'œil
Nós temos também esse tipo de pintura, mármore, que aí ele pode ser feito com esponja, geralmente ele é feito com uma esponjinha, assim, né? E os pigmentos, e finalizado também com pincel à mão livre, para ir fazendo os veios, alguns formatos, algumas pintinhas, né? Que aí vai dando essa característica aí de imitação de pedra. No Rio Grande do Sul, eles chamam isso de esse tipo de pintura decorativa como escaiola. Mas lembrando que a escaiola verdadeira, né, que seria o estuco mármore, ela é a própria argamassa, já é pigmentada de forma que quando aplicada na parede, ela já vai aparentar ser, apresentar essa aparência de roxa, né? Então, essa seria a falsa escaiola, mas lá em Pelotas é chamado de escaiola. É muito útil também para o caso de você ter já um projeto, né, que você fez em menores escalas, ou você tem ali a sua referência que você quer reproduzir, né? Você não vai fazer stencil nem nada, vai tentar fazer à mão livre. Fez o seu projeto, fez o desenho que você quer colocar na parede, né? E aí, geralmente, você faz em proporções bem menores do que seria a sua parede. Então, é muito útil aprender a técnica de ampliação, que é o grid. Ele também pode funcionar. Para isso, precisaria de um carvão, né, para ser apagável a parte do esboço, que aí você pode fazer as grades. E When you're aí drawing a você portrait, faz a keeping everything ampliação, in proportion lembrando is very que as important. proporções têm que ser If things iguais. are Se você off vai just fazer a um little, the quadrado, drawing won't look right. o In ideal this é sempre você example, we fazer will o focus quadrado on the eye perfeito no only. grid, The eye para você itself can be poder pretty fazer intimidating for a a lot of people. ampliação So how should we também start? certinha, que aí você vai One olhar way a to get an posição accurate likeness is to use the as grid method. características do seu By placing a desenho, que grid over your posição que photo elas estão, reference né, and as also linhas, placing a em que grid over posições your que elas drawing estão, paper, you e can take something aonde complex and elas break it down vão into dentro smaller, do more grid. manageable pieces. In this example, I'm using a 1/2 inch grid. That is, a grid in which the lines are drawn every half inch. If we look at this simple line drawing, we can see how the grid can make it a lot easier to help keep things in proportion and help you make sure you're putting everything in the right place. So as an example, if we were to start this drawing from scratch, we could start right here at the corner of the eye. We can see the corner of the eye is just slightly off center in box 5C. So we would come over to 5C, just off center, and that would be where the corner of the eye is. Then you can look up to the next line and see that it hits about a fourth of the way over from line C. About a fourth of the way over from line C, and then you would just draw your line from the corner up to there. If you keep that line going, it cuts across the corner and lands right about there, so you would just keep that going. So one way to use the grid method is to see where your line, the line that you're drawing, lands on your grid line, and just connect. It's almost like connecting the dots. It's also a good idea to keep negative space in mind. A good example on this drawing would be where the eyebrow is. You can connect the dots from here to here and draw your line, but as you're drawing that line, you can also observe this triangular shape. This is the space that you're not drawing, that's negative space, and keeping that triangular shape in mind can help you place the line that you are drawing in the proper spot. If we come over here, we see that by drawing this line, we're also creating that triangular shape. So when you're using the grid method, you can connect the dots, you can keep the various shapes in mind, and you can also observe negative space, and that will help you easily translate what's in the boxes on the photo reference over to the boxes on your drawing paper.